Oi! Então, hoje eu tô aqui pra dar continuidade ao vídeo que eu fiz semana passada sobre parkour ser coisa de menino. Caso você não tenha visto a primeira parte, eu recomendo que você assista antes de assistir esse vídeo pra você não ficar muito perdido. Eu sou a Raíssa, eu sou professora e praticante de parkour há mais de 10 anos e aqui no YouTube eu gosto de trazer vídeos relacionados ao parkour, veganismo, yoga. Então se você é novo aqui no canal, eu recomendo que você dê uma olhada nos outros vídeos. E se você gostar, eu recomendo que você se inscreva, dê um like aqui nesse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E infelizmente, galera, semana passada mesmo, depois que eu postei o vídeo aqui no YouTube pra vocês, a gente teve um exemplo bem prático daquilo que eu falei basicamente o vídeo todo, por 20 minutos, né? A Lin Jung, que é uma atleta profissional de parkour e freerunning, sei que tem uma galera que gosta dessa diferença, mas como eu falei já no vídeo Se Parkour é Esporte, eu vejo as duas modalidades no mesmo espectro. Ela postou um vídeo no Reels do Instagram, né? E esse vídeo teve bastante alcance, porque acredito que já é de conhecimento geral que os posts que você faz no feed e os posts que você faz no Reel tem alcance um pouquinho diferente. No Reel é tipo pra várias pessoas, além das pessoas que te seguem. E surgiu uma galera aleatória, botou debaixo da terra, com alguns comentários bastante machistas em relação à movimentação da Lin. E eu quero deixar bem claro aqui que a Lin é uma das melhores atletas profissionais de parkour ou freerunning, sei lá, chama do que vocês quiserem, do mundo. Ela foi campeã do Red Bull Art of Motion em 2016, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que ela sabe dar mortal, ela sabe fazer as paradas arriscadas, digamos assim. Ela é uma das grandes inspirações do parkour pra mim. E cara, ver que, tipo, alguém do nível dela tá passando por alguma situação de desvalorização do parkour, da qualidade técnica dos movimentos, apenas por ser mulher, é o absurdo, a materialização do ridículo. Pra mim fica ainda mais claro que o que incomoda mais as pessoas não é de fato a qualidade técnica de algum movimento do parkour, e sim ser uma mulher fazendo parkour. Porque isso incomoda as pessoas. E o que mais me deixou chocada, além desses comentários extremamente machistas, pra não falar outra palavra, a maior parte da comunidade do parkour agredir, uma agressão verbal ou não verbal para uma mulher é errado. Tipo, isso é compreensível. Então é óbvio que esses comentários foram vistos pela comunidade do parkour como um ataque à Lin, porque de fato era. A comunidade em peso veio defender, o que eu achei bem legal. Porém, se olhar as respostas da comunidade do parkour em relação a esses comentários, eu fiquei um pouquinho preocupada, porque além das respostas da Lin, as respostas dos outros praticantes de parkour não acrescentavam muito na discussão, sabe? Não que os comentários tenham sido feitos em primeiro lugar para agregar alguma coisa, mas a Lin, ela tem mestrado em teorias feministas. Começa por aí. E a Lin respondeu esses comentários de uma forma muito educativa, além de educada. Então trazendo, tipo, olha, esse negócio aí de, tipo, você desvalorizar o que é arriscado, o que não é, pra quem tá fazendo e tudo mais, explicando mesmo. Enquanto várias outras pessoas da comunidade do parkour, acho que talvez por raiva, vamos colocar assim, por favor, não conseguiam explicar para as pessoas por que as pessoas estavam sendo erradas, mesmo elas perguntando, tipo, mas por que você tá defendendo isso? Respondendo o ataque com outro ataque, sabe? Essa menina manda mal. Quem manda mal é você, vai lá fazer você. Tipo, uma discussão de quarta série, assim. E eu fiquei bastante preocupada, porque o que aparentou pra mim, a não ser que você tenha uma gama de estudos feministas, você não sabe responder por que agredir uma mulher é errado. E eu acredito que o meu objetivo com esses vídeos é explicar pra vocês, olha, da onde vem a origem, pra dar até um respaldo um pouquinho mais inteligente, pra quando acontecer essas coisas a gente não ter esse tipo de resposta da quarta série, sabe? Meu objetivo com o vídeo de hoje é mostrar pra vocês que o machismo, de forma geral, na sociedade, não só dentro do parkour, ele tem muitas camadas. A primeira camada é a que todo mundo acessa. Como eu falei, a maior parte das pessoas entende que agredir uma mulher verbal ou não verbalmente é errado. E esse tipo de agressão é uma atitude machista. Isso é a camada mais superficial de entendimento do machismo.
Porém, existem várias outras camadas. Cada vez que a gente vai se aprofundando nessas camadas de expressão machista que a gente tem na sociedade, vai ficando cada vez mais subconsciente, porque é mais sutil. E conforme a gente vai descendo nessas camadas e colocando em camadas mais profundas de entendimento desse comportamento machista que a gente tem na sociedade, esses padrões que a gente tem, envolvem aceitação e reprodução de valores onde os homens são o centro da sociedade e o que é feminino é desvalorizado. E cada vez que a gente vê isso de forma cada vez mais sutil, fica cada vez mais difícil para quem não é atento a essas situações, porque é muito fácil identificar quando isso tá estourado, sabe, assim, evidente, escancarado. Porém, tudo que é evidente, escancarado, assim, tem uma raiz muito mais profunda do que a gente pode ver. E o meu objetivo com esses vídeos é, de fato, fazer com que vocês entendam como cortar o mal pela raiz. Como trazer o pensamento de uma forma mais profunda para que a gente não reproduza alguns comportamentos machistas para não chegar nesse ponto. Porque quando chega nesse ponto é quando, tipo, sabe, a pessoa tá tão fora da casinha que, cara, ela pensa que de fato falar que ao invés da mulher estar lavando uma louça, ela está fazendo parkour, isso é errado, a pessoa já tá muito, sabe, esse pensamento machista já cresceu e criou raízes há muito tempo, tipo, muito tempo. Pensando nesses aspectos mais sutis de machismo e misoginia presentes na nossa sociedade, eu acho legal relembrar, ressaltar aqui como que o parkour foi desenvolvido. Historicamente, o parkour foi desenvolvido a partir de meninos do subúrbio da França, lá, Évry, Lices e tal, arredores ali de Paris, que estavam passando por uma fase de amadurecimento. E nessa fase de amadurecimento, eles descobriram o movimento, o parkour em si, como uma forma de empoderamento a partir da força bruta e do enfrentamento do medo. E essa forma de empoderamento, tanto por força pura quanto por enfrentamento do medo, são valores que são tidos nessa sociedade como valores masculinos. A gente vê que quando uma mulher passa por um processo de amadurecimento, é muito mais ligado a questões sexuais do que de fato um empoderamento pelo corpo. Na realidade, a mulher acaba até passando por experiências em que ela acaba sendo empoderada pelo corpo, né, a partir dos padrões de beleza e tudo mais. E por conta dessas questões, inclusive, os homens durante a vida toda eles são estimulados a continuar explorando, brincando, se movimentando de uma forma muito mais livre do que as mulheres. E eu acredito que é por isso que os homens continuam vendo o exercício, o movimento em si, como algo a ser conquistado, diferente de como o exercício é visto pela mulher. Raramente a gente vê mulheres que, de fato, praticam um exercício, fazem uma modalidade, se movimentam como uma ferramenta de empoderamento do próprio corpo. É mais para atingir um padrão estético mesmo. Segundo dados do IBGE, apenas cerca de 30% das mulheres do Brasil são ativas fisicamente, em contrapartida, mais de 40% dos homens são ativos fisicamente. Então, eu acredito que essa diferença também se dá por essas questões de significado. Acredito que se perguntassem para as mulheres por que elas se movimentam, a maioria também responderia que é por conta de padrões estéticos. O principal motivador de uma mulher se movimentar geralmente é para emagrecer, mesmo que essa mulher às vezes até já seja magra, por exemplo. Ao contrário do homem, o homem, se ele já for magro, ele faz o exercício e atividade física porque ele quer explorar, ele quer continuar brincando, enfim, ele quer se movimentar mesmo, né? Trazer esse movimento como algo a ser conquistado. E eu acredito que isso é influenciado por vários valores sutis que a gente acaba reproduzindo enquanto sociedade. Por exemplo, nós somos muito mais tolerantes a homens serem fora do padrão estético do que mulheres serem fora do padrão estético. Quando um homem ele é fora do padrão, raramente você vai ver ele sendo menosprezado pela aparência que ele tem. Em contrapartida, uma mulher, quando ela está sendo criticada, uma figura pública, por exemplo, você geralmente vê que, além da crítica
qualquer que seja, além disso tem a crítica de que a mulher é feia, a mulher é gorda, a mulher não se cuida, digamos assim, enquanto a gente não tem essa preocupação quando existem figuras públicas masculinas que podem ser criticadas da mesma forma, mas não são. Resumindo, movimento e exercício acaba tendo significados diferentes para homens e mulheres. Para homens, está muito mais relacionado ao empoderamento pessoal a partir das capacidades físicas, força principalmente. Eu vejo que, assim como os Yamakasi buscavam e expressavam no parkour uma trajetória de amadurecimento masculino, um outro exemplo que a gente tem disso é o filme e o livro Clube da Luta. Clube da Luta foi muito importante para muitos homens da minha faixa etária que estavam em fase de amadurecimento. Estou aqui para avaliar a qualidade do filme. É um filme que, particularmente, eu já gostei mais. Hoje em dia eu problematizo um pouco mais, então eu vejo que... Mas vou falar do filme, tá? O filme trata de dilemas de uma sociedade capitalista a partir do ponto de vista de um homem que se sente emasculado por seguir regras de submissão à cultura de consumo. A trajetória do filme, ele utiliza de uma forma muito catártica a violência e a força bruta para se libertar dessas amarras sociais a qual ele mesmo se colocou ali. Enfim, o filme é muito bom, eu não vou dar spoiler caso você não tenha visto esse filme, mas algo que eu comecei a prestar mais atenção depois de assistir algumas vezes mais velha esse filme é sobre a perspectiva da Marla, a única mulher do filme, quanto que ela acaba sendo maltratada mesmo pelo cara. Muito claro, ele estava se sentindo maltratado pela sociedade e, por consequência, e sem prestar atenção, ele acaba maltratando a Marla também. Se ele se sente violentado, ele acaba violentando outras pessoas. Ou de forma com força bruta, né? Ou de outras formas também. Citando o raciocínio do Freire e fazendo um acréscimo meu, assim, o maior sonho do oprimido é se tornar opressor, mesmo que ele não tenha total consciência de quem ele está oprimindo. Então, eu não acredito que o personagem principal do Clube da Luta, de fato, queria violentar de alguma forma a Marla, mas ele acaba violentando mesmo assim, por padrões de repetição ali, ele acaba oprimindo ela. E isso eu vejo muito claro no parkour, porque por mais que seja apenas uma modalidade, para quem não está acostumado, não está envolvido na cultura do parkour, o parkour ele vem de uma forma muito transgressora de movimentação na cidade, que você não depende de nenhum equipamento, nenhum aparelho, apenas o próprio corpo para superar os próprios obstáculos. Então, pensando nesse discurso, é óbvio que o parkour é uma ferramenta de empoderamento pessoal pelas capacidades físicas. Porém, a gente vê que é mais difícil as mulheres atingirem esse empoderamento total, né, na sua forma mais completa, digamos assim, do que os homens. Porque para os homens é um pouquinho mais fácil, digamos assim, porque já se espera que os homens atinjam isso naturalmente, digamos assim. E por conta só do parkour existir dessa forma, se entende que o parkour ele pode sim desamarrar algumas regras sociais e pode ser também utilizado como ferramenta de questionamento social. Mas o que eu acho importante relatar aqui para vocês é que uma das grandes inspirações do parkour, referências, né, é o Raymond Belli, que é o pai do David Belli. Caso você não saiba, o David Belli é o cara do B13. Ele é reconhecido até hoje como uma lenda, uma referência do parkour. E se não me engano, lá em 2015, 2016, eu não vou saber a data bem certinha, vieram algumas notícias, alguns rumores, alguns relatos de mulheres da família Belli, mulheres no plural, que foram abusadas pelo Raymond Belli e que na época foi tido como um choque para a maior parte da comunidade do parkour e ao mesmo tempo já foi rapidamente abafado esse caso, tanto que hoje em dia eu não consigo achar dados sobre isso, né? Mas foi algo que chocou muito a comunidade na época. Acredito que só a comunidade que falava inglês também, porque essa notícia veio na língua inglesa. Assim como todo caso de violência contra a mulher, isso foi abafado, né? E o homem continua exercendo a função de lenda e referência, né, em alguma coisa. Acredito que muitos homens se esqueceram disso ou até nem ficaram sabendo. Mas toda vez que eu olho para a foto do Raymond Belli, eu lembro disso.
Por que será? Acredito que o principal fato aqui é que existem muitos defensores dos valores do parkour, que realizam atitudes machistas em várias camadas. Eu não sei vocês, mas se uma modalidade reproduz valores sociais machistas e misóginos, eu fico pensando o quão transformadora de fato essa modalidade é. Se o parkour é tão subversivo, underground, a palavra que vocês quiserem usar, a gente não reverte esses valores. Se o parkour de fato tem algo a agregar com esses valores morais que a gente tem na modalidade, por que a gente não começa daqui? Ou ainda, se a gente quer passar alguns valores morais pelo parkour, então a gente começar não abusando de mulheres que praticam. Independente se essas mulheres são suas alunas, se essas mulheres são suas colegas de treino, que tal? Eu acho que vale pensar. Eu sei que eu posso ser um pouquinho grossa nesse momento, mas entendam, eu não quero ser. Existem muitas pessoas que vêm perguntar pra mim o que a gente pode fazer pra melhorar. Como querem um passo a passo, ou que eu crie uma apostila, ou que eu explique por que tal atitude foi machista ou não. E acredito que os vídeos que eu faço aqui no YouTube já dão um aparato de consciência bem grande. E se você ainda não entendeu a mensagem que eu quero passar, eu recomendo que você assista tudo de novo. E não só as mulheres, mas como várias outras minorias, a gente já passa por bastante transformações pessoais e emocionais para conseguir falar isso de forma clara para quem não vive. E o ponto que eu quero chegar é que, assim como seria muito preguiçoso da minha parte chegar para um negro e perguntar: "Oi, me dá um passo a passo de como que eu posso não ser mais racista", seria muita ingenuidade de vários homens aqui me pedir passo a passo como não ser mais machista. Eu não consigo estar 100% do tempo perto de vocês para cuidar das atitudes e dos pensamentos que vocês têm. Eu posso fazer uma conscientização aqui e a partir disso eu espero que vocês melhorem suas atitudes. Dá para entender? Tem alguns momentos em que eu me sinto bastante impotente em como eu consigo ajudar mais. Eu já tô aqui expressando na maior boa vontade o que precisa ser mudado. Eu acredito que agora vai de vocês também. Conto com vocês nessa. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário pra gente poder conversar mais. E é isso. Se você acha que esse vídeo é importante, por favor, compartilhe também para que ele chegue a mais pessoas. Obrigada.